A nossa análise de hoje começa com uma notícia que, olha, parece saída de um thriller de espionagem. É impressionante, né? A suposta fuga do Alexandre Ramagem, o ex-diretor da ABIN. Sim. Ele teria deixado o Brasil clandestinamente, rumo a Miami, mesmo com uma ordem judicial proibindo a saída dele do país. Uma história que por si só já renderia muito. Exato. Mas o que a gente vai fazer aqui é um pouco diferente. A gente vai pegar essa história e outras que, à primeira vista, não tem nada a ver. Como um escândalo financeiro, por exemplo? Isso. Um escândalo que quase derrubou o sistema bancário e duas propostas de lei bem polêmicas. E vamos tentar entender como tudo isso pode ser parte da mesma história. Exato. As fontes que a gente está analisando, principalmente uma análise em vídeo bem detalhada, se propõem a fazer exatamente isso, investigar as conexões ocultas. E a nossa missão aqui, então, É tentar desenrolar esse novelo, sabe? Ver onde cada fio vai dar, porque a suspeita que a fonte levanta é de que existe uma rede de manobras políticas, interesses financeiros. e um esforço para enfraquecer quem deveria fiscalizar tudo isso. Exatamente. Ok, vamos começar a puxar esse primeiro fio. A fuga do Ramagem. Certo. Segundo a apuração da fonte, o trajeto mais provável foi de carro até o Paraguai ou a Argentina. E de lá, um voo para Miami. O que chama a atenção, e a fonte destaca isso, é a reação de alguns apoiadores. Sim, o caso citado é do Rodrigo Constantino, que teria parabenizado o Ramagem. Tratou a fuga como se fosse um ato de heroísmo, de resistência. E o fascinante, para mim, é como a análise usa esse evento para reinterpretar outras decisões judiciais que, na época, foram muito criticadas. Tipo o quê? A fonte argumenta que uma fuga como a do Ramagem acaba servindo como uma validação para medidas preventivas, como, por exemplo, a prisão domiciliar que foi imposta ao Jair Bolsonaro. Ah, lembro perfeitamente da polêmica. Muita gente considerou um exagero, né? Uma medida desproporcional. Exato, e a fonte até recupera uma fala da Michele Bolsonaro meses antes. Eu lembro disso. Reclamando que o marido estava preso ilegalmente há 96 dias. Isso, de tornozeleira, sem poder usar redes sociais, e tudo isso sem uma denúncia formal sequer. A narrativa era toda de perseguição. E agora? Pois é, agora a fonte usa a fuga do Ramagem para, inverter essa lógica. A argumentação é que talvez o risco de fuga do Bolsonaro não fosse uma paranoia. Mas uma possibilidade real. Fatos, né? Mas essa conexão não é um pouco conveniente? Digo, usar um fato que aconteceu depois para justificar uma ação anterior? A fonte apresenta isso como prova. A fonte apresenta como uma forte evidência de que os temores das autoridades não eram infundados, sabe? E conecta isso a um argumento ainda maior. Que seria? A ideia de que o sentimento de impunidade foi o verdadeiro combustível para os atos de 8 de janeiro. Ah, entendi. A análise volta até 2020. Mostra imagens de manifestações pedindo abertamente um golpe de Estado, com faixas e tudo, e que, não resultaram em punições severas na época. E a tese da fonte é que essa falta de uma resposta firme lá atrás criou um precedente perigoso. Exatamente. A ideia de que pode pedir golpe que não dá em nada. A fonte questiona duramente o que chama de uma jurisprudência bizarra, onde atentar contra a democracia virou um ato sem grandes consequências. E a fuga do Ramagem nesse contexto? É vista como o ápice dessa cultura de impunidade. Quer dizer, quando a justiça aperta, a solução é simplesmente ir embora. É um quadro bem complexo. E a análise sugere que essa lógica vai além da política, né? O que me leva a um ponto que, parece de outro universo. O mercado financeiro. A transição é surpreendente. Como um debate sobre impunidade se conecta com uma proposta que quase quebrou o sistema bancário? A lógica, segundo a fonte, é a mesma: testar os limites do sistema para benefício próprio. A proposta em questão veio do senador Ciro Nogueira. E o que ele propôs? Ele sugeriu aumentar o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Peraí, o FGC é aquele seguro que protege o dinheiro das pessoas nos bancos, certo? Se um banco quebra, o FGC devolve o dinheiro até um certo limite. Exato. Aumentar esse limite não parece, em teoria, uma coisa boa, mas segurança para o correntista. Parece, e é aí que mora o perigo. O limite atual é de R$ 250 mil por CPF.
A proposta era quadruplicar, Nossa. pular para R$ 1 milhão. O problema é que o FGC não tem dinheiro infinito, né? Ele é um fundo formado por contribuições dos próprios bancos. Certo. E a fonte traz um dado que, olha, é crucial para a gente entender a dimensão do risco. Recentemente, o fundo precisou de R$ 41 bilhões para cobrir rombos com o limite atual. Ok, a matemática é simples e assustadora. Se o limite fosse 4 vezes maior, o rombo poderia chegar a 164 bilhões. O fundo aguentaria isso? De jeito nenhum. A capacidade do fundo é muito, mas muito menor que isso. Um rombo dessa magnitude levaria o FGC à falência. E se o FGC quebra? Aí a confiança no sistema bancário inteiro desaparece da noite para o dia. Ninguém mais acreditaria que seu dinheiro está seguro em banco nenhum. Seria um pânico geral. Uma corrida para saques que paralisaria a economia. Totalmente. A análise da fonte é bem direta. A ganância por trás dessa proposta era tão grande que quase levou o Brasil para o buraco. Mas qual seria a lógica de propor algo tão devastador? Quem se beneficiaria com um risco sistêmico desse tamanho? Foi só uma proposta irresponsável ou tinha um alvo específico? E é aqui que a investigação da fonte mergulha fundo e a conexão se revela. A proposta não surgiu no vácuo. Tinha um motivo. Tinha. Ela estaria diretamente ligada a uma operação envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília, o BRB, que é um banco público. E quem são os personagens-chave aí? Segundo a apuração, são Daniel Vorcaro, do Banco Master, e o governador do DF, Ibanez Rocha, que comanda o BRB. Certo. E qual era a jogada? A fonte descreve o que os investigadores apontam como uma suposta fraude de engenharia financeira bem complexa. O BRB teria injetado cerca de 12 bilhões de reais no Banco Master, Ok. que, segundo as investigações, já estava afundada em fraudes. Logo em seguida, foi anunciada uma operação de compra do Banco Master pelo BRB. E qual era o plano? De acordo com a fonte, era fundir os balanços dos dois bancos. Deixa eu ver se eu entendi. Eles iam misturar as contas de um banco supostamente fraudado com as de um banco público para que o rombo privado fosse absorvido pelo público. Exatamente essa a acusação que a fonte reporta. Basicamente, socializar o prejuízo e esconder as fraudes originais no meio de um balanço muito maior. É isso. O prejuízo bilionário seria digerido pelo contribuinte e ficaria muito mais difícil para os fiscalizadores rastrearem a origem do problema. Mas o plano não deu certo. Não deu. A fiscalização do Banco Central foi mais ágil, detectou as inconsistências e acionou a Polícia Federal e o Ministério Público antes que a fusão fosse concluída. A bomba foi desarmada a tempo, então. E o Ciro Nogueira, autor da proposta do FGC, onde ele entra nisso tudo? Aqui está o arraca questão. A fonte aponta que Ciro Nogueira e Antônio Rueda, do União Brasil, seriam os padrinhos políticos dessa operação. Então quer dizer... A fonte sugere que o mesmo senador que propôs uma lei que aumentaria a cobertura do FGC, o que, em caso de fraude e quebra de um banco como o Master, jogaria uma conta gigantesca para o sistema. Era também o suposto protetor político desse mesmo banco. A conexão é explosiva. É uma acusação extremamente séria. A proposta do FGC, então, não seria para proteger o correntista comum, mas para criar uma rede de segurança para uma operação fraudulenta que já estava em andamento. É isso que a análise sugere. Essa é a inferência que a fonte constrói de forma muito, muito contundente. E para adicionar mais tensão, a fonte menciona um bastidor de Brasília. Qual? O enorme temor de que o Daniel Vorcaro, o homem do Banco Master, feche um acordo de delação premiada. A citação exata na fonte é tragicômica. Diz aí. A venda de ansiolítico na capital vai disparar. Dá para imaginar. Se o que a fonte diz for verdade, uma delação dessas poderia implodir muita coisa. Ok, então o quadro pintado pela fonte é de uma fraude bilionária, com padrinhos políticos poderosos. A pergunta óbvia é: como essas pessoas se protegem quando, sabe, a casa começa a cair? E como se fosse uma resposta direta a essa pergunta, surge no Congresso uma proposta que parece feita sob medida. A chamada PEC da blindagem. Exato. O nome já diz tudo. Como funcionaria esse escudo?
O mecanismo era bem direto. A proposta estabelecia que presidentes de partidos políticos passariam a ter foro privilegiado, sendo julgados apenas no Supremo Tribunal Federal. Certo. Mas o ponto crucial era outro. A abertura de qualquer processo contra eles precisaria de uma autorização prévia da Câmara dos Deputados. O que, na prática, é quase uma garantia de impunidade, né? Sabemos como o corporativismo funciona. Dificilmente um processo assim seria autorizado. Exatamente. E se a gente conecta isso ao quadro geral? A fonte argumenta que essa PEC não foi uma ideia abstrata, que surgiu do nada, sabe? Ela ganha um contorno muito concreto. Muito concreto quando a gente lembra que Antônio Rueda, apontado como um dos padrinhos da operação do Banco Master, é o presidente de um dos maiores partidos do país, o União Brasil. Entendi. A proposta é vista nessa análise como uma tentativa de construir um castelo legislativo para se proteger antes que a avalanche das investigações chegasse. É essa leitura. A fonte apresenta alguma evidência direta ligando a PEC especificamente a essa investigação do Banco Master? Ou é uma correlação de tempo e interesse? É uma correlação fartíssima de tempo e interesse. A fonte não apresenta um documento dizendo criamos a PEC por causa do caso Master, mas demonstra como a proposta serviria como uma luva para os envolvidos. Exatamente no momento em que a investigação ganhava corpo. Exato. É a montagem de um quebra-cabeça onde as peças se encaixam de forma muito, muito precisa. E esse quebra-cabeça tem mais uma peça, certo? Uma que ataca diretamente quem está investigando tudo isso. Sim, a peça final e talvez a mais irônica de todas. Um projeto de lei apelidado de antifacção. Antifacção. Em teoria, uma iniciativa para endurecer o combate ao crime organizado. Parece uma boa ideia, não é? Sim, uma lei para pegar facções criminosas. Quem seria contra? O governo Lula, inclusive, propôs o projeto original. Pois é, a pauta era segurança pública. Só que o texto que saiu da Câmara dos Deputados, depois de passar pelas mãos do bolsonarismo e do Centrão, era muito diferente. Tão diferente que o próprio governo acabou votando contra a sua proposta modificada. Exatamente. E a oposição, claro, usou isso para acusar o governo de ser frouxo com o crime. Mas o que mudou de tão drástico no texto para causar essa reviravolta? O que colocaram ali dentro? Colocaram um cavalo de Troia. A mudança crucial, detalhada na fonte, atingiu o coração no financiamento da Polícia Federal. Como assim? A nova versão do projeto determinava que os valores e bens apreendidos em operações contra o tráfico de drogas não iriam mais para dois fundos que são a espinha dorsal da PF. O FUNAD, Fundo Nacional Antidrogas, e o FUNAPOL. E o que é o FUNAPOL, na prática? O FUNAPOL é o Fundo de Aparelhamento da Polícia Federal. É basicamente o dinheiro usado para comprar viaturas, coletes à prova de balas, equipamentos de investigação, tecnologia. Então cortar o fluxo de dinheiro para esses fundos é como... É como tirar as ferramentas de um mecânico e pedir para ele consertar o motor. Estavam, na prática, asfixiando financeiramente a PF sob o pretexto de combater o crime. A fonte tem números do impacto disso. Tem. A análise cita uma estimativa do Sindicato dos Delegados da PF. A medida retiraria cerca de 800 milhões de reais por ano do orçamento da corporação. É um golpe gigantesco na capacidade operacional. Gigantesco. A fonte traz uma fala do senador Randolfo Rodrigues explicando a posição do governo. Ele diz que a oposição não é o combate às facções, mas a versão do projeto que ataca a polícia onde é o cerne de suas ações, ou seja, no dinheiro. E a análise lembra se essa foi a primeira tentativa de minar a PF por vias legislativas. Não foi. A fonte recorda que uma versão anterior do mesmo projeto continha outro dispositivo igualmente problemático. Qual era? A obrigação de a PF comunicar os governadores antes de realizar operações em seus respectivos estados. O que acabaria completamente com o fator surpresa, que é vital para qualquer investigação. Exatamente. Portanto, a fonte sugere que não se trata de um ato isolado, mas de um esforço contínuo e metódico para amarrar as mãos da principal instituição de investigação do país. Que jornada, hein? Começamos com a fuga de um ex-chefe da inteligência, que reabriu todo o debate sobre impunidade. Mergulhamos num escândalo financeiro bilionário que quase causou uma crise sistêmica com elos políticos de alto escalão.
Vimos como uma emenda constitucional foi proposta, segundo a análise, para blindar justamente essas figuras. E terminamos com uma lei que, com o nome de antifação, na verdade corta os recursos de quem deveria investigar tudo isso. A síntese que a fonte nos oferece é a de um padrão, não de coincidências. Ações que parecem coordenadas em frentes distintas, legislativa, financeira, política, mas que, quando observadas em conjunto, apontam para um mesmo objetivo. E qual seria esse objetivo final? E, de forma crucial, neutralizar as instituições com poder e capacidade para investigar e punir esses atos. É a criação de um ecossistema de impunidade. A análise de hoje focou em como esses eventos se conectam, montando um quadro bastante inquietante a partir das fontes. Fica uma reflexão final, então. Sim. Se manobras tão complexas podem ser embutidas em propostas legislativas com nomes aparentemente positivos, como antifacção, que outros detalhes em projetos de lei, que passam sem alarde, podem estar escondendo intenções semelhantes. A questão que fica é: como desenvolver o olhar para identificar o cavalo de Troia antes que ele entre na cidade?